uma alegria, um privilégio estar junto. Há uma necessidade nesse momento de estarmos nos congregando. Sempre houve uma necessidade, mas no tempo que nós estamos vivendo, é muito necessário nós podermos estar juntos, nos alimentando da palavra do Senhor. E para mim é sempre uma alegria, porque eu sou fruto de um trabalho de recuperação, onde eu estou trabalhando agora. E alguém me pergunta, né, qual é a razão de em 40 anos você permanecer firme, sem nunca ter dado uma desviada, está sempre firme no Senhor e tudo. Eu sempre digo que é por causa da convivência e de me alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Eu sempre digo que os preceitos, os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, eles são como placa de sinalização à beira da estrada. E nós estamos numa estrada da vida e precisamos que essas placas de sinalizações, os princípios de Deus, eles possam nortear nossa caminhada, né, nossa vida, para que nós chegamos até o fim da carreira que o Senhor propôs para nós. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar de algo que Deus tem trazido no meu coração. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, e nós vamos ler no versículo 17, para entendermos por que é importante a palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, no seu aconchego, acompanhe a leitura deste versículo 17 de Romanos 10. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Uma tradução diferente, mas ela diz isso, que a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Alguém já disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela também se vai pela falta da prática da palavra. Mas eu declaro nesta manhã, no nome de Jesus, que nós não seremos daquele que somente ouviremos da palavra, mas ouviremos com o propósito de colocar em prática, para que esta fé permaneça nas nossas vidas. E essa fé nos leve a caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, no nome de Jesus. Estamos lendo a Bíblia de um programa que o pastor Jonathan estabeleceu para nós, né? Ler a Bíblia durante um ano. E nesse domingo nós estamos lendo Eclesiastes de 5 a 8. E é maravilhoso porque começamos em 1º de janeiro e vamos terminar no dia 31 de dezembro, com certeza, porque o Senhor tem sido bom e nós temos nos alimentado da palavra. Esse texto diz que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. É necessário que caminhemos com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que nós precisamos nesses dias, no nosso caminhar, é estar nos fortalecendo a cada dia no Senhor, para que a nossa fé não esmoreça. Eu ouvi uma frase, e eu quero tê-la como título da mensagem nesta manhã. E a frase é a seguinte:
Fé não é lutar, mas sim se render. Fé não é lutar, mas sim se render. Para muitos, rendição é sinônimo de fraqueza, de comodismo, de conformismo, de passividade. Uma pessoa que se rende, né, ela se mostra fraco, está acomodado, e pode até ser isso mesmo, se esta rendição for uma atitude de alguém que não tenha uma fé em Deus. Mas quando se trata da rendição a Deus, o Senhor, esta rendição se torna sinônimo de força, ela se torna sinônimo de valentia, ela se torna sinônimo de coragem, ela se torna sinônimo de humildade, porque precisa-se ter valentia, coragem, força e humildade para se render diante do Senhor. Nós cantamos nesta manhã, todos os cânticos que nós cantamos, fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, que Ele é todo poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, quando se rende, não é diante do problema, não é diante da circunstância, não é diante do inimigo. Nós estamos nos rendendo e precisamos nos render diante daquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder. E não é uma rendição imposta. Não é muito do seu tempo, não é do tempo de ninguém que está aqui. Mas nos tempos idos, né? Quando nós assistíamos a algum filme, principalmente o filme de Bang Bang, né? Quando alguém vinha com uma arma para poder enfrentar uma pessoa, né? A primeira palavra que ele dizia, rende-se aí. E quando nós brincávamos de bandido e mocinho, era essa brincadeira nossa, né? Brincando lá com, às vezes até o dedo, ou um pedacinho de pau, apontava para o outro e dizia para o outro, rende-se aí. E a forma de render-se era essa. Levantar as mãos. Você já estava rendido diante daquele que estava impondo para você uma rendição. Mas quando nós falamos de nos render ao Senhor, não é algo imposto. Pelo contrário, é uma forma amorosa que Ele nos chama para nos render diante dEle, para que Ele possa fazer com que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. E nós precisamos ter humildade para isso, para reconhecer que nós somos limitados na nossa força, somos limitados na nossa sabedoria, somos limitados nas nossas habilidades, somos limitados na nossa capacidade. Temos tudo isso, força, habilidade, sabedoria, inteligência, temos tudo isso. E isso dado por Ele. Mas nós precisamos ter humildade para reconhecer que tudo que nós alcançamos, mesmo que seja no Senhor, ainda assim é limitado. E ao reconhecer as nossas limitações, nós devemos nos render ao Deus que é ilimitado, aquele para quem não há limite algum. E tendo esse reconhecimento, nós nos rendemos diante dele. Porque só reconhecer que nós somos limitados, só reconhecer que precisamos desse Deus que é ilimitado, não leva a nada, se não houver uma rendição. Lá em Tiago, no capítulo 4,
Versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. A tentativa de querer que o diabo fuja, ou de querer resistir a ele, sem primeiro se sujeitar, se render a ele, vai levar-nos muitas vezes para a frustração, porque nós cremos que ele vai fugir, ele pode fugir. Nós cremos que se nós resistirmos a ele, o Senhor nos dá força para isso. Mas para isso precisamos nos rendendo ao Senhor, nos sujeitando a ele. E muitas vezes não vemos se cumprir a promessa desta palavra, porque não há uma sujeição, uma rendição diante daquele que é Senhor das nossas vidas. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele ao seu tempo vos exalte. Então há um tempo de Deus nos exaltar, há um tempo de Deus nos exaltar. Às vezes ficamos esperando esse tempo de Deus, mas a primeira palavra é: humilhai-vos, que é render-se debaixo da poderosa mão de Deus. Essa mão que está estendida para abençoar, essa mão que nos alcançou de uma maneira tão tremenda, tirando-nos do império das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Essa mão que nunca está encolhida. E alguém às vezes fala, né? Deus vai pesar a mão. Algumas expressões assim. Deus nunca pesa a mão. A mão de Deus, ela tem um peso só. E a mão dele não está estendida para pesar sobre a vida de ninguém. Esta mão está estendida para salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E nós precisamos nos humilhar debaixo desta poderosa mão de Deus. E eu quero ler um texto com vocês, nós vamos acompanhar alguém que foi tremendamente vitorioso. Juízes, no capítulo 6. Porque foi alguém que se rendeu diante do Senhor. Há alguns textos que eu, ao longo desses 40 anos, ministro muitas vezes sobre o texto. E às vezes quando eu falo assim para as pessoas, e aqui, né, outras vezes, mas nas igrejas que eu tenho pastoreado, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Juízes. Aí, antes que eu encontre lá o capítulo 6, os irmãos já acharam lá o capítulo 6. Aí, às vezes, né, com mais tempo, eu cheguei ano passado aqui, de volta, e quando eu estiver mais familiarizado com vocês, quando eu falar, vamos abrir a Bíblia lá em Juízes, no capítulo, aí a igreja toda vai falar capítulo 6, mas eu prego em outros capítulos também. Mas Gideão é um exemplo para mim, de muitas coisas. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por isso o propósito de compartilhar a palavra nesta manhã é justamente para que haja no teu coração, no meu coração, esperança. E a palavra tem poder para gerar isso. Juízes no capítulo 6, versículo 1, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações.
Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Nestes 10 versículos nós vimos, no versículo 1, a causa da opressão a que foi submetida o povo de Israel por 7 anos. Diz assim no versículo 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que os midianitas o oprimissem por 7 anos. Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Esta era a causa da opressão. Vemos no versículo de 3 a 5 o tipo de opressão imposta pelos midianitas sobre o povo de Israel, povo de Deus, que tinha uma promessa de Deus. Eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, vinham os inimigos, não deixavam sustento algum, subiam como gafanhotos e entravam na terra para destruir. Esta era a situação que o povo, escolhido por Deus, estava vivendo. Versículo 7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas. Então nós vemos o povo buscando ao Senhor por livramento. E no versículo 8 diz: o Senhor lhes enviou um profeta. O Senhor enviou um profeta em resposta ao clamor do povo. E no finalzinho do versículo 10, o Senhor diz: não destes ouvido à minha voz. Ele diz primeiro, né? Eu vos livrei da mão dos egípcios. Eu vos fiz subir. Eu vos tirei da casa da servidão. E vocês não deram ouvido à minha voz. Meus irmãos, você que nos assiste pela internet, você que está aqui presente, precisamos ter uma disposição no nosso coração de ouvir a voz do Senhor. Essa voz que é poderosa, essa voz que direciona. Há um texto lá em Isaías que diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Há uma voz ecoando a cada dia, a voz do Espírito,
a voz direcionada de Deus, a voz diretiva de Deus para mim e para você. E nós precisamos caminhar numa vitória que o Senhor tem para nós, dando ouvido à sua voz. Mas Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Ele não veio somente para dizer, olha, vocês estão sofrendo essa opressão por causa disso, disso, disso e mais daquilo. Esse tempo a gente tem ouvido, né? Aí, que toda essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo, alguém vai falando, às vezes, como que é o castigo de Deus, é a mão de Deus, por isso, por aquilo, por alguma razão. Eu, se fosse pensar que todas as crises que nós enfrentamos fosse a mão de Deus e tudo, como no meus 71 anos, eu já passei e enfrentei tanta crise ao longo dessa caminhada. E quando eu tenho uma fé num Deus todo-poderoso que está acima de todas as crises, eu preciso ver que há algumas coisas que são reais, estão aí. Nós estamos sofrendo por causa dessas situações. Mas há um Deus também que é real. Há um Deus que diz que nós no mundo teríamos aflições. E há um Deus que diz, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. É nisso que nós precisamos estar firmados. Que Deus vai além de somente vir e nos mostrar e nos falar o porquê de algumas coisas estão acontecendo. E nós vemos aqui que Ele vai muito além disso. Porque no versículo 11, diz assim, então veio o anjo do Senhor. Deus diz, vocês fizeram o que era mal perante os meus olhos. Vocês não deram ouvido à minha voz. Por causa disso, vocês estão sofrendo essa opressão. O que mudaria nisso? Como que, e aí, se fica só nisso? Ele não veio só para isso. Ele veio para mostrar, veio para falar sobre isso, veio para falar da causa, mas ele veio para trazer livramento. Eu vou falando um pouco de mim, né? Ô Celso, você aos 30 anos, né? Deus viesse falar comigo, falar, você está nessa situação, veio parar aqui em Maringá, no Molívio, por causa disso, daquilo, não deste ouvido à sua mãe, não deste ouvido ao seu pai, né? Não deste ouvido aos seus irmãos mais velhos, não andaram no exemplo deles e tudo, e aí eu estou aqui, escravizado pela droga, sem perspectiva de vida. De que adiantaria eu saber que tem um Deus que sabe de tudo isso e viesse me falar? Mas Ele não ficou só nisso. De uma ou de outra maneira, Ele disse para mim, mas eu estou aqui. Apesar de tudo que você passou, de tudo que você fez, e é consequência dos seus atos, mas eu estou aqui, com esta mão estendida, para te trazer, para te tirar do fundo do poço e para te dar uma vida nova. E isso para mim fez toda a diferença e faz a diferença na minha caminhada com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio. E você vai ver mais na frente que é o Senhor dizendo. Era o próprio Deus na pessoa desse anjo do Senhor. E sempre que na Bíblia está anjo do Senhor,
com uma letra maiúscula, pode ter a certeza que é a presença do Senhor ali. Assentou-se debaixo de um carvalho, né, de uma árvore, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo do midianita. Deus veio para trazer livramento, e quando ele vem para trazer livramento, ele sempre vai usar uma pessoa. Quando quis libertar o povo de Israel, lá do Egito, ia usar uma pessoa, e usou uma pessoa, Moisés. Quando veio para diversos momentos, você vai ver Deus usando uma pessoa, um homem, uma mulher que se coloca na presença dele. Lembra de Esther, né? A mulher, ela queria trazer livramento para todo o povo de judeus, aí ele levanta uma mulher que se rende diante dele, e o livramento vem. E Deus vem então para trazer o livramento, e começa a encontrar, né, procurando encontrar entre o povo de Israel alguém que ele podia usar. E ele encontra um homem malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Lagar era um lugar escondido onde se pisava uva, né, para poder fabricar o vinho. E era um lugar escondido. Ele estava lá naquele lugar escondido, malhando trigo, com medo dos midianitas. Mas o que nós vemos de interessante nisso? Depois de 7 anos de opressão, Deus encontrou um homem que não desistia. Todo ano ele estava plantando, porque ele cria que a qualquer momento, o Deus que fez promessa lá atrás, vai intervir a nosso favor. E Deus, o anjo do Senhor encontra então Gideão malhando trigo lá no lagar. Versículo 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que valentia é essa? Assim, eu estou fugindo dos inimigos, estou escondido dos inimigos. Mas é a valentia de não desistir. É a valentia de perseverar. É a valentia que eu falei no início, né? De saber que há um Deus que a qualquer momento vai intervir a meu favor. E essa valentia que Deus diz para ele, quando Deus diz, ele responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Deus poderia dizer para ele de novo: porque vocês fizeram o que era mal diante do Senhor. Porque vocês não deram ouvido à minha voz. Porque Deus tinha resposta para ele. Mas Deus não veio só para dar resposta. Deus veio para mudar aquela situação. Deus veio para trazer livramento. Eu acho interessante que quando ele faz essa pergunta, a palavra de Deus nos diz lá no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Não vou te dar resposta, porque eu não vim para te responder nada, esclarecer nada e dar explicação de nada. Eu vim para libertar. Por isso, vai nessa tua força. Meus irmãos, é isso que nós precisamos muitas vezes. Tem hora que a gente fica: Senhor, por que é isso? Por que mais aquilo? Por que aconteceu isso? Por que Deus tem resposta? Ele pode te responder em algum momento. Mas tem hora que ele não veio para responder. Ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para mudar a situação ao meu e ao teu favor. E ele diz então para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão do midianita. Quando ele diz isso, Gideão diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Do versículo 15.
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus, no versículo 14, desafia Gideão, apesar das suas limitações e do seu espírito de autocomiseração, lança um desafio para ele. Vem para você livrar os midianitas, o povo de Israel, da mão dos midianitas. Aí ele olha para si. Eu sou o menor da família mais pobre. Com quem eu vou livrar a Israel da mão dos midianitas? Os midianitas eram 135 mil homens. Mas Deus falou: eu sou contigo. Eu sou contigo. Alguém já disse que um mais Deus é maioria. Amém? Um mais Deus é maioria. Deus diz para ele: eu sou contigo. E aí ele toma posse disso, faz um teste com Deus, até que aquilo ali cai no coração dele. E aí ele, liberta desse espírito de autocomiseração, se enche de coragem para enfrentar os midianitas e livrar a Israel. O título da mensagem é: fé não é lutar, e sim se render. Então ele se enche de coragem, Deus é comigo, e aí ele vai para lutar. Nesta hora, quando ele está cheio de coragem para enfrentar um exército tão numeroso, Deus chama Gideão a uma rendição. Lá no capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O povo que está contigo é demais. Sabe quanto tinha com Gideão? 32 mil. Para enfrentar 135. Como que é demais? É de menos. Numericamente nós estamos inferiorizados. E Deus diz assim: é demais. Aí Deus mandou ele, deu uma ordem para ele. Apregoa, né? Quer dizer, anuncia aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e se retire. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Aqueles que estavam indo só de embalo, aqueles que, foi por causa de não, vamos lá, vamos com o Gideão e tudo, Deus é com ele, vamos embora. Mas quando eles tiveram a liberdade, porque Deus não quer nada forçado, Deus não precisa de mim nem de você, Ele conta conosco para cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele conta conosco, com seus filhos, para que o reino dele seja estabelecido. Ele conta conosco, mas ele não depende de nós. E aí, quando eles foram liberados para poder voltar atrás se quisesse, 22 mil voltaram atrás. 2/3, mais ou menos, do povo que estava todo empolgado. Não, Deus nos liberou. Tem muita gente que está voltando atrás, porque Deus
não vai forçar. A graça não obriga. A graça chama. A graça convida. Vinde a mim, todos vós, vinde. E aí, quando a pessoa tem liberdade, eu não vou mais, não. Quando foram liberados, Ele é meu Senhor, aonde mandar eu vou, pode contar comigo, mas quando foram liberados, se não fosse liberado, estaria indo. Mas quando Deus deixou livre, voltaram atrás. Aí Gideão ficou com 10 mil. Se 22, 32 mil já era o número reduzido, aí agora só 10 mil. Mas ali está um homem rendido ao Senhor. O Senhor é comigo com 32 mil. O Senhor continua sendo comigo com 10 mil. Rendido aos pés do Senhor. Aí o Senhor falou para ele: leva esse povo para beber água lá no rio, junto ao rio. E há de ser que aqueles que se ajoelharem para beber a água, você lambendo a água, você coloca de lado. E aqueles que levarem a mão até a água e trouxerem até a boca, você coloca do outro lado. Gideão fez isso. E foram dos que ajoelharam para lamber a água do riacho e beber a água 9.700. E dos que trouxeram a água até a boca, foram só 300. O que Gideão pensou? 9.700 aí é um número ainda considerável, né? Ele deve estar pensando: Deus vai me dar a vitória com esses 9.700. Aí Deus fala: versículo 7. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Meus irmãos, eu vou repetir aqui para você. Eram 135 mil homens. Como que você vai enfrentar 135 mil? Com 300. Depois você vai ler em casa o capítulo 7, capítulo 8, você vai ver como que Deus, a estratégia de Deus para dar a vitória para Gideão e todo o seu povo. Mas eu quero continuar falando sobre essa questão da rendição. Aqui está um homem que, quando Deus diz que ele vai com 300, com esta vida rendida ao Senhor: Senhor, tu és soberano, minha vida está rendida às tuas mãos. Eu continuo sendo o menor da família mais pobre, mas agora eu sei que o Senhor é comigo. Ele iria com 32 mil, ele iria com 10 mil, ele iria com 300, ele iria com 3, ele iria sozinho, porque a presença do Senhor com ele é que ia fazer a diferença. A sua confiança estava no Senhor. Ele já estava totalmente rendido à soberania de Deus. Por isso ele iria e nada ia impedir ele de batalhar. E ele então sobe. Quando nós olhamos lá no capítulo 8, versículo 4, nós vamos ver esse homem que continuou rendido à vontade do Senhor. Diz assim lá no capítulo 8, versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens
que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Ele já tinha vencido 120 mil. Estavam cansados, mas ainda perseguindo. Porque Deus disse que a vitória era sobre todos os seus inimigos. Então ele não se conformou. Ele continuava em busca da vitória completa do Senhor. Não me rendi diante do Senhor para ter uma vitória parcial ou pela metade. A vitória que Deus tem para mim e para você é uma vitória completa no nome de Jesus. O caminhar com o Senhor é para ter uma vida vitoriosa. Espiritualmente eu estou muito bem, Deus tem me dado a vitória. Mas financeiramente, mas não tem problema, não tem sim, ué. A bênção de Deus é completa. Não podemos nos conformar. Pode estar passando por uma situação ou outra, mas não vou me conformar, não. Não vou me render diante da situação. Deus é Deus de obra completa. E Gideão sabia disso. Por isso que ele estava cansado. Agora, presta atenção. Diz assim a palavra: passou com os 300 homens que com ele estavam. Inventou 120 mil e não perdeu nenhum homem. Nenhum homem. Que coisa tremenda. Continuou rendido ao Senhor. E ele chega perto para um povo, fala lá no versículo 5, chega para o povo os homens de Sucote, e ele pediu: dá-me pão. Peço-vos para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Olha que líder tremendo. Ele também estava cansado. Ele também precisava de pão. Mas ele fica preocupado com os outros. Porque ele já tinha uma vida rendida ao Senhor. E o Senhor era o seu sustento. Peço pão para eles. Isso não quer dizer que ele não precisava, que ele não queria. Mas ele estava preocupado com aqueles que estavam seguindo ele. Porque os outros foram ele foi desafiado pelo Senhor. E os outros estavam sendo desafiados por ele. Por ele. E ele preocupado com ele. Aí quando ele pede pão para os homens de Sucote, eles negam pão. Você ainda não tem os reis do Midianita nas tuas mãos? Aí negaram o pão. Versículo 8 diz: dali subiu a Penuel. Eu grifei na minha Bíblia aqui, subiu. Porque subiu para vencer os inimigos. Está cansado, nega-lhe pão, mas ainda assim, ele está subindo. Ele sobe até os homens de Penuel e fala a mesma coisa. Dá-nos pão, negar o pão também. E lá no versículo 10, que diz que ele diz assim: estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada. Eu já disse isso. Versículo 11 diz: subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbéa, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna,
e desbaratou todo o exército. A fé não está em lutar, mas sim em se render. Se ele fosse lutar sem primeiro se render ao Senhor, ele não teria esta vitória tremenda que Deus deu para ele. Quando nós olhamos no versículo 22 e 23, quando ele já tinha tido a vitória, diz a palavra de Deus: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Reina sobre nós, domina sobre nós, nos lidera. Você nos deu, né? Nos deu essa vitória tão tremenda. Não fui eu, o Senhor. A vitória não é por causa porque ele continuava sendo o menor da família mais pobre. Mas Deus nos deu a vitória. Vocês vão se render ao Senhor. E nós vemos então Gideão rendido ao Senhor, mesmo depois da vitória sobre os seus inimigos. Versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Gideão julgou o povo, liderou o povo, governou o povo durante 40 anos. E a terra teve paz durante esses 40 anos. Mas alguém que continuava rendido aos pés do Senhor. Hebreus 12, de 1 a 2, a Bíblia deixa bem claro que nossa vida é uma carreira que Deus tem proposto para nós. E que temos que correr essa carreira com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Jesus é o nosso exemplo maior em todos os aspectos do nosso viver, mas principalmente na questão da sua submissão, da sua rendição ao Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E ele sabia que isso só seria possível se houvesse uma total rendição da sua parte. Então há 3 momentos cruciais na vida de Jesus que nos mostram essa total rendição. A primeira não está registrada na Bíblia, mas nós entendemos que foi assim. Foi quando ele tinha 30 anos. Viveu com José durante tanto tempo. Sabia que era a vontade do Pai que ele viesse para morrer pela humanidade. Quando chega aos 30 anos, ele percebe que chegou o momento. Eu fico sempre pensando, né? Ele lá na carpintaria de José, sai aquela tarde, talvez deixou o pai, né, ir embora, para deixar que eu vou fechar a carpintaria. E aí está lá, sabendo que amanhã ele não voltaria mais para a carpintaria.
Ele viria no início do seu ministério para sofrer tudo aquilo que ele já sabia que ia passar. Todo o sofrimento que nós sabemos que ele passou. Ele era Deus, sim, mas ele era também verdadeiramente homem. E naquela hora, só uma rendição total, irrestrita, diante do Pai, é que fez com que aquele jovem pudesse, aos 30 anos, sair para a missão que o esperava de sofrimento. E aí ele vem, irmão. Segundo momento foi quando lá no Getsêmani, foi com 3 discípulos para estar orando, porque já estava próximo de ser crucificado. E ele fala para os 3 discípulos: ficai aqui, que eu vou ali orar. E vai lá, e a oração dele é: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, livra-me desse sofrimento, que era a crucificação, aquilo que eu vou ter que passar. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele está ali com uma vida rendida. E com uma vida rendida, ele completa a frase: porém, que não se faça a minha, mas a tua vontade. A tua vontade. Minha vontade é não passar por aquilo que eu tenho que passar. Mas a tua vontade é que eu passe. A minha missão é para passar. Por isso que esta minha vida rendida, quando ele faz esse pedido ao Pai, ele faz com uma vida rendida já diante do Senhor. Sabe o que o Pai lhe respondeu? Nada. Aquele momento quando a gente quer: Senhor, Senhor, eu estou buscando, Senhor, tua palavra diz que o Senhor responde, já respondeu em tantas coisas, mas e isso aqui? Esta é a sua missão. Este é o propósito. Deus não me respondeu, então também eu não. Não. Se uma vida está rendida ao Senhor, com resposta ou sem resposta, eu preciso continuar caminhando para aquilo que Deus me chamou. Com uma vida rendida aos pés do Senhor. E a terceiro momento, foi na sua crucificação. Quando ele já crucificado, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. E Deus como que não isso aconteceu? Como que Deus estivesse ali, né, ele percebendo em todo momento, em todo sofrimento, a presença de Deus, mas agora ele se sente desamparado. E ele pergunta para Deus: por que me desamparaste? Os discípulos me deixaram sozinho. Meus irmãos me deixaram sozinho. Mas eu vim nesta missão porque eu creio que o Senhor iria comigo até o fim. Por que agora, nesse momento que eu mais preciso, o Senhor me desamparou? Sabe o que Deus respondeu para ele? Nada.
E ele fica lá na cruz. Ele fica lá na cruz. Rendido. Deixou a sua glória para vir, se esvaziando, se humilhando, tomando a forma de homem, e como homem foi servo, e como servo foi obediente, e obediente até a cruz. Rendição total. O Pai não responde, mas ele ali está rendido, sofrendo dores, o desamparo, dor física, dor na alma, mas está ali com uma vida rendida. Até que chega um momento, ele diz para o Senhor, e nós vemos na palavra, ele entrega o seu espírito, e aí morre. É o fim de tudo? Não, você já sabe muito bem. Ao terceiro dia, ressuscita aquele que tem poder sobre a morte. E hoje é o Jesus ressuscitado, para ser exemplo e continuar sendo para mim e para você, que vale a pena viver uma vida rendida ao Pai. Porque até mesmo se a morte nos alcançar, ainda assim nós vamos viver, se não aqui mais, mas nós vamos viver eternamente com Ele, por causa dessa vida ressurreta que Jesus veio para nos dar. Se morremos com Ele também ressuscitaremos. Por isso, meus irmãos, vocês que estão aqui presentes, você que está aí na sua casa, tenha sempre uma vida rendida aos pés do Senhor. Em todo momento, a vida rendida. Aí você, eu, nós vamos ter alguns momentos que vamos precisar nos render. Vai doer algumas vezes. Vamos chorar algumas vezes. Mas nunca com uma vida longe dele. Uma vida completamente rendida aos seus pés. É assim que nós teremos um caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, até completarmos a carreira que Deus propôs para nós. Aleluia. Vamos orar? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu disse, vamos ficar em pé para nós orarmos. Então, não é eu fazer uma oração por você, mas é você fazer uma oração ao Senhor. Não digo de uma entrega, porque eu creio que a tua vida já está entregue nas mãos do Senhor. Mas é uma vida de rendição. De rendição. Para que nós continuemos louvando e glorificando o Senhor a cada dia. E experimentando da vida abundante que Ele veio para nos dar em Cristo Jesus. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nesta manhã, porque cremos que a tua palavra ela não voltará para ti vazia. Trazemos os nossos corações rendidos ao Senhor, para que esta palavra, Senhor, ela, como uma boa semente, ela continue frutificando nos nossos corações, e que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos experimentando desta vida abundante que o Senhor veio para nos dar. Vida abundante de paz, vida abundante de graça,
vida abundante de amor, vida abundante de perdão. Não queremos passar neste mundo, Senhor, somente existindo, mas nós queremos passar vivendo a vida que procede do Senhor. Oh, nos ajuda, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Eu, Celso, te louvo nesta manhã, porque quando vim para trazer esta palavra para os teus filhos que aqui estão, seus filhos que estão ali nos seus lares, Senhor, eu não vim confiando em mim mesmo, na minha capacidade, na minha sabedoria, na minha experiência, ainda que possa ter tudo isso, mas eu vim confiado de que aquilo que me faltou ou me falta para ministrar no coração dos teus filhos, o teu Espírito vai continuar ministrando ainda no restante deste dia. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, por mim também, que o teu Espírito continue falando e ministrando ao meu coração, para que eu tenha não hoje só, neste momento só, uma vida rendida ao Senhor, mas que eu tenha no meu viver, no meu dia a dia, caminhando sempre com uma vida rendida aos teus pés, para fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Seja assim também, com cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que podemos ouvir esta palavra. Uma vida rendida aos teus pés vai nos levar a glorificar o teu nome, não somente quando tudo nos vai bem, mas em qualquer momento, em qualquer circunstância, haverá louvor e glorificação ao teu nome, porque tu és digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Para isso nós te aplaudimos mais uma vez neste lugar e te damos a honra que é devida ao teu nome, em nome de Jesus.